Eu fiquei muito espantado, porque praticamente não teve repercussão nenhuma no Brasil, que no domingo, enquanto as eleições estavam acontecendo na Venezuela, antes de começar essa história de fraude e tal, o exército brasileiro mobilizou tropas lá em Roraima para a fronteira com a Venezuela. Um negócio assim, entendeu? Eu duvido que o chefe do exército, que é o presidente da República, tenha dado essa ordem. Agora, esse assunto assim, não tem cobrança nenhuma, não tem CPI, não tem chamamento. O que o exército brasileiro vai fazer na fronteira de um país que está simplesmente realizando o processo eleitoral? Né? É um negócio assim, inacreditável que isso tenha acontecido. Né? Mas daí a gente toca em outro problema, né, Mauro? Quer dizer, o que a gente faz com essas Forças Armadas, certo? Porque o governo, o Lula, depois que assumiu a presidência, investiu numa política de apaziguamento, tá? Mas a verdade é que a gente tem ainda Forças Armadas muito ideologizadas, né? Muito alinhadas a uma direita, por vezes extremista. São militares que tiveram aí do lado do Bolsonaro o tempo todo, que fazem declarações públicas a favor da ditadura, que são incapazes de reconhecer, né, o primado do poder civil, são incapazes de reconhecer o funcionamento pleno das instituições democráticas, que tem uma visão antipovo muito, muito, muito forte, e que são e se colocam, né, no papel de forças auxiliares do imperialismo estadunidense no Brasil e na região. Isso não mudou. E, embora o apaziguamento funcione a curto prazo, a gente fica sempre com essa ameaça sobre a nossa democracia. Quer dizer, a qualquer momento a gente pode ter uma tentativa de uma quartelada. O que aconteceu em 8 de janeiro, os militares, faltava a eles, eu acho, uma liderança forte, e por isso eles não foram capazes de operar naquele momento a favor do golpe bolsonarista. Né? Divididos aí, porque, enfim, também uma parte dos interesses deles tem a ver com saquear, né, o Estado brasileiro a favor das suas vantagens. Mas se tivesse, porque qual é o setor das Forças Armadas hoje que a gente olhe e pense, não, esse é um setor legalista. Esses são militares que efetivamente aceitam que o seu papel é cumprir a Constituição e obedecer ao poder civil. Isso praticamente não existe. Então, se a gente não intervir nisso, se a gente não mudar a própria educação militar, porque até hoje eles são educados nas escolas militares, nas academias militares, na nostalgia da ditadura. Então, como é que a gente vai ter um corpo de oficiais que seja confiável para a democracia se a gente não mexe nisso? Então, acho que isso que você falou, quer dizer, o fato de que eles tomam atitudes que têm um conteúdo político claro, né, e por vezes em desconformidade evidente com a orientação oficial do Estado brasileiro, isso, infelizmente, não é a exceção. Pergunta final, Luiz Felipe. Queria saber um pouco, não sei se dá uma lustradinha na sua bola de cristal, eu queria um pouco da sua projeção, né? O que você está prevendo? A gente vem de um governo... Ontem foi muito interessante, anteontem, que teve um sincericídio cometido pelo ministro do Trabalho, o Marinho, em que ele disse que o arcabouço fiscal e a austeridade foram, de fato, um pacto feito entre o governo e a Faria Lima, e que tem que cumprir o pacto. Não tem alternativa, tem que cumprir o pacto feito entre o governo e a Faria Lima. O governo Lula parece que equilibra-se entre esse pacto, algumas tentativas de políticas compensatórias, na política externa, com oscilações, né, em momentos em que ele se alinha mais ao sul global, outros momentos que parece buscar uma conciliação com os Estados Unidos, ele está aí nesse meio de campo, vamos dizer assim. Mas me parece que os fascistas sempre querendo derrubar o governo, a gente acabou de falar dos militares, inclusive, mas me parece que há um esgarçamento nas relações entre os setores liberais e o governo Lula.
Eu acho que a gente pode ter não sei se você prevê um momento de maior turbulência política à frente ou não. Olha, Mauro, eu não tenho bola de cristal, certo? Às vezes eu já penso que felizmente, porque, enfim, eu pude viver assim mais ou menos tranquilo até 2014 e tal, porque se eu soubesse que vinha pela frente ia ser triste. Mas assim, o que eu vejo é que a gente teve um governo muito emparedado até o momento, certo? A verdade é que o Lula precisou fazer uma coalizão muito ampla para derrotar o bolsonarismo. Por quê? Porque essas forças da centro-direita, como é chamada, elas venderam muito caro, né? Elas sempre com seu discurso pela democracia, mas venderam muito caro a sua ruptura com a extrema-direita. Então, ele tem um governo emparedado. Agora, se ele não for capaz de entregar mais em termos de desenvolvimento e de melhoria efetiva da vida das pessoas, a gente corre o sério risco de sofrer um revés daqui a 2 anos. Então, o governo tem que romper isso. Porque a verdade é que tudo bem, a gente tem desemprego em queda, a gente tem retirada de um contingente importante das pessoas, né, da situação de privação alimentar, de fome. Isso tudo é importante. Mas o cenário mudou. Isso que garantiu uma base de apoio há 10 anos, há 15 anos, hoje, com esse discurso feroz, né, da guerra cultural, do pânico moral que a extrema-direita coloca, isso não é mais suficiente. O governo vai ter que mostrar mais. E com a austeridade fiscal, com essa limitação na capacidade de... Porque são duas coisas, né? Você tem, de um lado, o aperto por causa do arcabouço, né, que faz com que o governo perca capacidade de investimento, capacidade de colocar políticas na rua, e, por outro lado, você tem a captura do orçamento pelo Congresso, né, com as suas emendas casuísticas e frequentemente corruptas. E o desgaste disso tudo cai na conta do governo. Né? O público não tem a sofisticação política para entender qual é o jogo que está acontecendo. Está vendo que o governo não está entregando o que prometia. A gente continua com dificuldade na saúde, coisas que a gente esperava que avançassem rapidamente nesse governo, como a vacinação. A gente continua com dificuldade, a gente continua com contingenciamento de verba na educação, a gente continua com problema na política de fiscalização ambiental, aliás, greve do IBAMA, né, e o governo capaz de resolver numa área que é uma área sensível, inclusive em termos do projeto que o governo anunciou, e assim por diante. Então, se não romper com isso, se continuar nessa paralisia, esse governo não vai ser capaz de ser entendido como a transformação do Brasil que foi apoiada nas urnas. Então, tem que ter políticas de enfrentamento. Eu não estou dizendo que seja fácil, certo? Se eu tivesse a fórmula para isso, eu teria me candidatado a presidente em vez de ter apoiado o presidente Lula. Né? Eu não tenho a fórmula para isso. Mas tem que fazer um enfrentamento com o capital financeiro. Tá? Esse enfrentamento tem que ser feito. Tem que lembrar que existe um mandato concedido pela maioria do povo brasileiro que dá força política para quem está na presidência. Sim. E esse mandato foi dado para o Lula, não foi dado para essa frente ampla. Isso tem que ficar claro. Então, com isso na mão, tem que ter enfrentamento. Né? O enfrentamento contra a política de juros do Banco Central e o enfrentamento contra essa ortodoxia de que a gente tem que ter as contas, né, com superávit de primário e tal. Quando o Lula faz aquele discurso de minha mãe me ensinou, desculpa, ele está prestando um desserviço, porque não é isso. O governo não é uma economia doméstica, o Estado não é uma economia doméstica, o Estado emite moeda. E o que é mais importante? Mais importante é você dar oportunidade para as pessoas tocarem as suas vidas, você dar educação, você garantir uma saúde de qualidade, você garantir comida na mesa, ou você pagar juros de dívida.
Então, é necessário mudar esse discurso, é necessário enfrentar. Eu tenho convicção de que, mesmo com toda a deseducação política, mesmo com toda a ideologia, mas isso é algo que as pessoas são capazes de entender se esse discurso for combatido. Então, tem que fazer isso, tem que mudar, a gente tem que ter uma mudança que significa uma ruptura com a ortodoxia neoliberal, que já mostrou amplamente que é um desastre para a população, faz décadas que a gente sabe disso, mas ainda assim ela se mantém à força de ideologia, se mantém à força dos comentaristas econômicos aí dessa imprensa corporativa, em que existe uma unanimidade, que parece, cada vez que a gente fala algo contrário, não, é terraplanismo econômico, como se isso fosse uma unanimidade da ciência econômica. Não, é uma unanimidade comentarista econômico da imprensa liberal. Nada além disso, certo? E, por outro lado, eu acho que tem que ter também uma política mais firme em relação ao Congresso. Tá? Não é possível que a gente mantenha, como está acontecendo hoje, ministros de partidos que não dão apoio ao governo no Congresso Nacional. Com isso, o governo está dando demonstrações de fraqueza permanentemente, certo? Tem que exigir isso, voltar, vamos dizer assim, a comprar a governabilidade com cargos, mas exigindo o pagamento. Não é a política ideal, não é a política ideal, a gente não está no mundo ideal, mas tem que exigir a contrapartida, porque o que está acontecendo hoje é que a gente tem o governo cheio de gente aí do Centrão, desgastando o governo, que nem o Juscelino Filho, que nem Fufuca e assim por diante. E o que se ganha em troca? Nada. Porque os partidos deles não são capazes de apoiar o Lula no Congresso Nacional. Eu acho que era a hora de um pouquinho mais de enfrentamento. Acho que é isso que está faltando aí na fórmula do governo. A gente está num Brasil melhor? Tá, obviamente. Certo? A gente não tem ataques às liberdades, a gente tem mais políticas em favor da população mais necessitada, a gente tem, mas para garantir, para transformar isso em apoio eleitoral, que é fundamental para a gente não ter um revés em 2026, tem que avançar mais, e para avançar mais vai ter que ter mais enfrentamento. Luiz Felipe Miguel, professor de Ciência Política da UNB, os quadros aí da ciência política brasileira, realmente uma referência para nós aqui. Luiz, obrigado, viu? Até a próxima vez. Eu te agradeço, Mauro. Foi um prazer.